A gente segue nessa cobertura especial, claro, nossa produção separando as imagens que circulam nas redes sociais, mostrando a violência dos ventos nessa aproximação do furacão Milton. Os meteorologistas apontam que ventos de até 250 quilômetros poderão atingir o estado norte-americano. Deixa eu chamar o Cristiano Beraldo. Beraldo mora nos Estados Unidos, está acompanhando a cobertura da imprensa, tem as informações de momento, inclusive os alertas das autoridades. Segundo, inclusive, as autoridades da Flórida, esse pode ser um dos piores fenômenos climáticos do estado dos últimos 100 anos. Beraldo, o que é preciso destacar horas antes da chegada do furacão Milton? Neto, sem dúvida nenhuma, esse furacão vai ser devastador ali para a área onde ele vai se encontrar. E é interessante porque a previsão é que ele chegue hoje à noite à costa da Flórida e atravessa o estado da Flórida de forma bastante até rápida, ou seja, ele não vai perder intensidade e força, ele atravessa e aí segue pelo lado leste da Flórida em direção ao Atlântico já no meio do dia de amanhã. E o governo local, do governador Ron DeSantis, tem feito um trabalho muito grande, ele é uma liderança muito presente no estado da Flórida, foi responsável por um período de bastante prosperidade do estado que pós-pandemia ganhou bastante relevância do ponto de vista econômico, já era um centro financeiro relevante, hoje ainda mais consolidado, muitas empresas, muita gente querendo morar na Flórida, com essa percepção de que o estado está bem administrado. E quando acontecem esses eventos, essa infraestrutura do estado ela é colocada à prova, mas a força, a rapidez de reação, ela é fundamental para mostrar que existe ali uma estrutura governamental, um engajamento para trazer de volta a normalidade assim que possível. E o desafio de um estado como a Flórida é um estado que você tem ali muitos coqueiros, muita vegetação que se solta com esses ventos extremamente fortes, isso acaba fechando muita rua, cai muito poste, então fica sem luz. É realmente um transtorno muito grande. Tem algumas áreas, isso independente de serem áreas nobres ou áreas pobres, que ficam semanas sem luz, com ruas fechadas. É realmente um transtorno gigantesco. Eu já passei por um furacão na Flórida, não dessa intensidade, bastante menos intenso, que foi muito problemático na época e pude acompanhar esse trabalho de recuperação na sequência da passagem do furacão. E as pessoas, elas vão se protegendo como podem. Você tinha comentado essas imagens, para quem nos acompanha por imagem, a gente viu mais cedo as pessoas colocando madeira na frente das suas casas, que é justamente para impedir que as coisas que voam no vento batam e quebrem as janelas. Porque aí tem um outro elemento, Caniato. Primeiro, quando você tem um evento desse que é bastante destrutivo, a demanda em cima das companhias de seguro é gigantesca. Então, já tem a demora das companhias de seguro de conseguirem dar conta de todos os eventos que eles têm que ir até as casas, verificar o que aconteceu, relacionar, etc. Depois, quando eles liberam o dinheiro para o reparo, você vai, por exemplo, buscar janelas. Há uma demanda gigantesca por janelas, você simplesmente não consegue. Por mais que você tenha dinheiro, que você esteja pronto ali para reparar a sua janela, não tem material, não tem vidro. Então, desorganiza de uma forma muito profunda a vida dessas comunidades atingidas. E isso será sentido certamente ao longo das próximas semanas, talvez até alguns meses, como as vítimas do furacão Helene ainda sentem os seus efeitos. Pois é, claro que a gente segue acompanhando a geração das imagens ao vivo, mostrando a força dos ventos, esses ventos que
anunciam justamente a chegada do furacão. Como bem disse o Cristiano Beraldo, deve chegar à costa da Flórida nas próximas horas. Há uma grande apreensão, principalmente para os moradores de Orlando, Tampa e as cidades que ficam ali nos arredores. Miami, um pouco mais distante, mesmo assim, autoridades de Miami determinaram que o cancelamento, pelo menos a suspensão das aulas nesses dias. Bom, a gente segue com os nossos comentaristas, inclusive quero chamar a sua atenção, você que nos acompanha pelas emissoras de rádio, a gente está trazendo as últimas informações e atualizações sobre a chegada do furacão Milton no estado norte-americano da Flórida. Deixa eu chamar o Luiz Felipe Dávila. Dávila, a gente precisa também refletir sobre a dificuldade, né, dos trabalhadores, aquelas pessoas que muitas vezes se mudam para os Estados Unidos tentando uma vida melhor, mas acabam não fazendo o planejamento para coisas que não costumam viver no dia a dia de seu país, como um furacão, um fenômeno climático como o Milton, né, Dávila? É verdade, Caniato. E o que é mais preocupante é que esse fenômeno climático vem se acentuando com as mudanças climáticas do mundo, né? Eu estava analisando aqui a trajetória do Milton, né, desse furacão, e é impressionante, Caniato, porque se você pegar 48 horas antes, ou seja, está programado para o Milton chegar agora, meia-noite, na Flórida, certo? 48 horas antes, não havia perspectiva de furacão. Não havia tamanho. Nas últimas 25 horas é que o Milton passou a ser um dos furacões mais ameaçadores da história da Flórida. Então, veja, praticamente em 25 horas, em menos de 48 horas, você tem que mobilizar a população a se deslocar, a estocar alimentos, a procurar abrigo. E nós estamos falando mais de 6 milhões de pessoas. Então, veja só que transtorno para a vida de todos os habitantes da região por onde passará o furacão em pouco tempo. Então, enfim, uma coisa que não estava programada em 48 horas, em 25 horas, nas últimas 25 horas, se tornou uma das maiores ameaças à Flórida em termos de furacão. Então, mostra como é importante aí essa coordenação, como a Érica disse na entrevista, entre governo, mobilização da sociedade civil e os cidadãos responderem aos apelos do governo. E certamente, Caniato, como você bem lembrou, as pessoas menos favorecidas são as que mais sofrem com essa história, né? Porque essas não conseguem estocar comida, estocar água e ficam, evidentemente, mais vulneráveis a essa tragédia. Você bem informado aqui na Jovem Pan News e, claro, em razão da tempestade, da chegada do furacão, os aeroportos de Tampa. Tampa é uma cidade bem conhecida, também é uma cidade turística, tem um parque muito popular, vários brasileiros gostam de visitar, o Busch Gardens. Claro, Orlando, uma cidade mais conhecida ainda por conta dos parques da Disney, da Universal, enfim. Os aeroportos suspenderam a atividade de todos os voos a partir de terça-feira, inclusive dificultando os deslocamentos das pessoas. E aí a gente tem, né, uma imagem de satélite mostrando a aproximação do furacão. É uma imagem que mostra exatamente a chegada do furacão ali na costa da Flórida. Só trazendo a informação para as pessoas que perguntam aqui sobre as medidas que foram tomadas por cidade, só reforçando, Orlando e Tampa a gente destacou, mas Miami está abaixo da rota prevista para a passagem do furacão. Mesmo assim, as autoridades do município acabaram suspendendo as aulas e outras medidas acabaram sendo tomadas. Só que o governador do estado da Flórida, Ron DeSantis, alertou, ele chegou a enviar comunicados e também mensagens que toda a costa oeste do estado pode ser atingida pela tempestade. Então, é muito importante que todas as pessoas acabem tomando as precauções devidas. Bom, a gente segue trazendo as imagens que foram recuperadas pela nossa equipe de produção, mostrando a situação da costa, o mar completamente revolto por conta da chegada do furacão Milton. E deixa eu te chamar também o delegado Palumbo, delegado que certamente acompanhando todas essas movimentações e deve ter conversado com pessoas que moram por lá também, né, delegado?
Caniato, eu fico imaginando a situação do Brasil no caso de um furacão, de um tornado ou de um desastre como esse. As mudanças climáticas têm feito esses eventos ficarem cada vez mais comum. E não é impossível que isso chegue ao Brasil. Como será que as nossas autoridades estão se preparando para isso? Ou será que estão se preparando para isso? Nos Estados Unidos, um país extremamente rico e poderoso, ainda consegue salvar a sua população. Ainda consegue retirar, como bem disse a Érica, eles pagam hotel, dão desconto em hotel. Aqui no Brasil, isso não acontece. Não acontece, mas a gente não pode tirar a possibilidade de um furacão, uma hora ou outra, passar pelo Brasil devido às mudanças climáticas, né? E a gente espera aí que isso se resolva o mais rápido possível, né? Que esse furacão aí não mate pessoas, né? E que os bens materiais a gente consegue reverter, mas a vida não tem o que fazer. Deixa eu trazer um outro convidado, Daniel Dourado, empresário, mora nos Estados Unidos, vai trazer seus relatos, as informações, situação de momento na região. Daniel, seja bem-vindo. Enfim, espero que você esteja bem, em segurança, você e sua família. Queria que você trouxesse a informação onde você está nesse momento e traga as informações, relate como foram as últimas horas por aí. Obrigado pela oportunidade de estar falando aqui para vocês. Acho que dessa forma eu acabo acalmando aí todas as pessoas que estão preocupadas aqui comigo, principalmente minha família em Santa Catarina. E as últimas horas foram as últimas horas que a gente se organizou aqui para a chegada do furacão. Então, agora a gente já está vendo realmente que não tem... A mãe natureza ela é imprevisível. Então, a gente fez tudo o que podia e estamos esperando o impacto, literalmente. Daniel Dourado, empresário, conversando com a gente. Agora, qual é a região, qual é a cidade onde você está nesse momento? Ela é rota de passagem do furacão Milton? Eu estou em Celebration, na Flórida. Eu estou no condado de Osceola. Eu me distraí aqui porque eu estou olhando aqui o site da Florida Disaster e ele acabou de sair um comunicado novo. O condado de Osceola, ele não está com a demanda para se retirar, né? A gente está numa cor mais leve. Os condados que estão em vermelho, as pessoas têm que se retirar. Conforme a prefeita de Tampa disse que quem ficar ali vai morrer, né? Então, eu estou no condado de Osceola, que é perto do condado de Manatee e de Sarasota, que aparentemente vai ser o lugar que vai pegar mais forte. Então, a gente está próximo da onde eu acredito que vai ser o landfall. E eu estou em Celebration, aqui na Flórida, pertinho da Disney. Pois é, muito próximo a Kissimmee também, muitos condomínios, vários brasileiros acabam viajando nas férias para visitar essa região e curtirem aí as férias nos parques da Disney. Daniel, eu vou chamar os nossos comentaristas, a gente vai ampliar essa conversa para entender exatamente as dificuldades com a chegada desse furacão Milton. O Roberto Mota fará a pergunta. Mota, você... Bom, então daqui a pouco o Roberto Mota vai conversar com a gente. Então o Cristiano Beraldo vai fazer a pergunta. Você, Beraldo. Boa tarde, espero que você e sua família estejam bem. Eu queria entender, no seu ponto de vista, como é que foi a atuação do governo estadual até esse momento. Existe uma liderança clara do governador Ron DeSantis? O governador está sendo muito presente, está acontecendo algumas brigas com a Kamala e o pessoal fazendo barulho, mas o DeSantis ele tem se apresentado bem nessas horas, pelo menos eu estou há 7 anos aqui e eu estou sentindo que ele está bem firme. Aqui você também tem a organização pelos condados. Então, os condados eles estão avisando, a gente está vendo polícia em todos os lugares, muito bombeiro, a equipe de energia. Hoje eu andei pela I4 aqui, eu vi exército, eu vi do outro lado também o Estado realmente se preocupando e organizando. Então, eu acredito que sim, o DeSantis está fazendo um trabalho bom aqui na Flórida, sim, eu não tenho que reclamar.
Agora, Daniel, que tipo de mudança ou alteração na sua casa você precisou fazer para proteger você e sua família da chegada do furacão? Eu sei que tem alguns procedimentos que geralmente as pessoas fazem, né? Nós mostramos há pouco imagens das pessoas colocando ripas de madeira para proteger as portas de vidro, as janelas, enfim. Queria que você contasse um pouco desse dia a dia. Quais são os procedimentos que vocês precisam fazer, além, claro, da compra de mantimentos? Muitos vão aos supermercados, compram, estocam água, papel higiênico e por aí vai. O trabalho, eu tenho uma administradora de imóvel aqui, eu tenho alguns imóveis meus aqui também, então já faz alguns dias que a gente vem fazendo esse trabalho, né? O trabalho principal hoje foi principalmente olhar o que tinha em volta das casas, porque a gente já tinha tirado todas as mobílias de fora da casa. A gente, aonde tinha uma chance de ter uma enchente, a gente colocou alguns sacos de areia, principalmente na parte da garagem, de alguns dos meus clientes. E hoje foi um trabalho que foi bem cansativo, que a gente teve que olhar outras casas do lado, ou construções que estavam próximas, porque literalmente uma telha que eu passei hoje em uma casa do lado que estava em construção, que eu vi as telhas ainda em cima da casa. E eu falei, cara, isso aqui é um míssil. Isso aqui é um míssil. Aí eu conversei com a consultora que estava fazendo e eles estavam retirando isso daí. Então, assim, a preparação basicamente é lacrar a casa, né? As casas precisam ficar bem fechadas, porque se eventualmente tiver uma pressão muito grande que entre na casa e seja uma casa mais antiga, pode ocorrer do teto explodir, né? Uma janela quebrada muda toda a pressão da casa e esse ar não tem para onde sair, a casa pode se acabar. Orlando, eu não acredito que a gente vai ter isso, pelo menos até hoje a gente não teve, né? Mas a preparação foi essa, principalmente para as casas que estão em regiões onde tem a chance grande de inundar. A gente fez uma vedação, mas a maior preocupação realmente foi com as mobílias fora da casa e com as casas em volta que não fizeram nada. Isso hoje foi uma coisa muito estressante. Enquanto o Daniel trazia as informações, a gente mostra para as pessoas que estão sintonizadas pela TV, pela plataforma digital, YouTube, Panflix, o deslocamento, imagens espaciais que mostram o deslocamento desse fenômeno avassalador, furacão Milton, mostrando a força desse fenômeno que vai atingir a costa da Flórida nas próximas horas. A gente segue conversando com Daniel Dourado, empresário, mora na Flórida, na região de Orlando, trazendo os seus relatos e a experiência dessas horas que antecedem a chegada do fenômeno. Roberto Mota, com você. Daniel, o sonho de boa parte dos brasileiros é morar na Flórida, né? Morar em Orlando, mas ninguém pensa em furacão. Não é uma coisa que vem à cabeça das pessoas quando elas pensam na Flórida. Como é a experiência de um brasileiro que se muda para aí e enfrenta um furacão pela primeira vez? O país aqui, ele me tratou tão bem que eu, sinceramente, esse furacão não me faz sentir vontade nenhuma de arrependimento, de nada. Mas todo lugar tem suas dificuldades. Essa é uma dificuldade e se eu precisar ajudar outro americano, eu estou disposto. Eu morei muito tempo no Brasil, sou americano, nasci aqui. Se tiver que fazer trabalho voluntário, eu estou hoje aqui para defender os imóveis dos meus clientes, os meus imóveis, e faz parte. Então, se a Mãe Natureza mandou dessa forma, do mesmo jeito que esse estado também é maravilhoso o ano inteiro, com muito sol, as praias mais bonitas do mundo você tem aqui, que é uma pena ali, essa parte de Clearwater, de Tampa, que é tão bonito, Ana Maria Island. Eu tenho certeza que todo mundo vai recuperar, não vai ter problema. Esse é um marketing muito ruim aqui para a Flórida. Lembrando que é uma vez no ano que a gente tem essa temporada de furacão, não são todos os anos que a gente tem. E quem ama esse país, esse estado, vai levar isso de boa. E eu não tenho arrependimento nenhum, estou aqui firme e forte. A nossa produção monitorando as informações, inclusive verificando com a imprensa norte-americana e também as autoridades.
horário local, horário dos Estados Unidos, previsão de chegada do furacão, 21 horas, 9 horas da noite. Daniel, essa informação que você conseguiu verificar, 9 horas da noite é a previsão de chegada do fenômeno na costa da Flórida, é isso? Bate com o que a gente tem? Isso. Na verdade, o que eu tenho olhado mais é a parte do meu condado. Então, eu acredito que sim, porque eu recebi uma ordem que chama Curfew, que é toque de recolhimento, a partir das 8 da noite. Então, é proibido eu sair de casa das 8 às 10 da manhã. Então, eu acredito que realmente a gente está 1 hora e pouco de Tampa, então eu acho que provavelmente é isso mesmo. A situação das pessoas que moram na Flórida, especialmente nas localidades que serão atingidas pelo furacão Milton. Daniel Dourado conversando ao vivo com a gente. Agora a gente vai chamar o Luiz Felipe Dávila. Dávila, sua pergunta, por favor. Daniel, obrigado aí por nos informar nesse momento, né, complicado da chegada do Milton. Você disse que trabalha com casas. Essas pessoas abandonaram as suas casas ou, exceto na sua região, você disse que não precisou, mas você conhece várias pessoas que já tiveram que deixar suas casas e procurar abrigo em outras cidades ou em casas de parentes e amigos para escapar da passagem do furacão Milton? Sim, se eu não trabalhasse com isso, eu teria saído daqui, porque o grande problema do furacão é o pós, né? Assim, para quando você não tem um evento de destruição. Mas o problema, se você tem um furacão leve, que você apenas perde energia, fica sem internet, você tem um calor muito grande depois que passa o furacão, e você fica sem internet, você fica sem ar-condicionado, você fica sem luz, fica parado, fica muito alagado, né? Você não consegue sair, ir a alguns lugares, aquela água começa também a virar vapor, então fica muito abafado. Então, assim, não é confortável ficar aqui. Então, muitos dos meus clientes são donos de casas de temporada, que tem a casa aqui e moram no Brasil. Alguns moram aqui, foram para Nova York, foram para Atlanta, e eu estou de olho nessas casas para, eventualmente, se precisar ser feito alguma coisa, eu sou o first responder. E eu também tenho muito cliente que viajou, veio para cá e tá ficando na casa dele de férias aqui, e eu sinto que eu sou um pouco, como eu já tenho uma experiência, eu consigo ajudar eles a entender, a explicar para eles, olha, não é brincadeira, encha a banheira com água, compre uma lanterna, vá nessa loja, faça isso, se prepare, olha, se você for, vá para esse lado, vai para o outro, porque o pessoal às vezes acha que é uma experiência legal de estar aqui e viver um negócio desse, mas eu digo para você, não é nem um pouco confortável e até o momento é seguro, mas não é confortável. Agora, Daniel, daqui a pouco a gente vai chamar os nossos comentaristas para continuar essa entrevista. Só queria que você trouxesse uma informação, como você disse que trabalha com compra e venda de casas, administra também bens de brasileiros e de outras pessoas. Você falou, olha, esse tipo de fenômeno climático acaba sendo um marketing negativo. Queria que você nos contasse se essa acaba sendo uma dificuldade quando você precisa, por exemplo, vender um imóvel para brasileiros. Há sempre esse receio, poxa, mas eu vou colocar o meu dinheiro, vou investir em um imóvel, sendo que tem uma temporada de furacões todo ano, então todo ano vou passar por isso. É essa a preocupação das pessoas? Não, o que a gente vem vendo acontecer é o seguinte, as tempestades, elas têm ficado mais fortes. Eu acredito que com o aquecimento dos mares e tudo mais, os furacões têm ficado mais fortes. Mas a quantidade não tem mudado, pelo menos é o que eu tenho visto. E o grande problema de tudo são os seguros. A gente está tendo, eles falam que a gente está tendo uma crise de seguros aqui na Flórida, principalmente depois do problema que teve em Fort Myers, que também está meio que na rota aqui, né? E muitas seguradoras saíram da Flórida. Eu vou dar um exemplo, eu estou desde 2017 vendendo casa, essa mesma casa que o seguro era $900 por ano,
hoje está perto dos $2.000. Então, assim, o seguro ele cobre tudo. Você geralmente, o próprio condomínio tem um Master Insurance também, que cobre também esses desastres. Orlando é bem mais brando, né, do que a área litorânea. Eu vendi algumas casas na parte litorânea, com um público um pouco diferente. Geralmente, eles chamam de snowbirds, o pessoal que vem do Canadá, das partes mais frias aqui dos Estados Unidos. Mas aqui em Orlando, o único problema que eu tenho tido hoje é referente aos seguros. Não é algo que tem impedido a compra ou venda de imóveis, não. A gente, inclusive, está num mercado que não para de crescer. É gente vindo o tempo todo. E aquilo que eu disse para você, é um lance desconfortável. Até o momento, a gente não tem histórico de destruição em Orlando, a gente não tem destruição de nenhum dos parques, e nada mais. É só uma questão de seguro. Agora imagens ao vivo de Sarasota, uma localidade da Flórida. A gente percebe naturalmente pela vegetação, pelas árvores, as palmeiras balançando muito, a força dos ventos, até uma situação mais amena do que a imagem que trouxemos há pouco. Mas a gente vai seguir monitorando, porque essa é uma geração de agora. Imagens ao vivo, claro, a câmera muito embaçada, chove bastante, e tem prédios, é um take que mostra bem a situação por ali, muita neblina, naturalmente, chuva muito forte, espessa, né? E também os ventos que anunciam a chegada do furacão. Agora o Cristiano Beraldo, Beraldo, depois eu chamo o delegado Palumbo. Eu passei muitos anos em Miami e sempre havia aquela expectativa de quando o furacão se aproximava, as pessoas fugiam em direção a Orlando, né? Endossando isso que você falou, Orlando é um ambiente visto como um local seguro para esses momentos. Entretanto, agora, o furacão vem justamente na direção e é um furacão bastante largo, então ele vai cobrir uma área bastante extensa da Flórida. Para onde as pessoas aí da região foram? Pegaram seus carros e dirigiram para onde? Houve assim um lugar que foi um destino preferencial ou visto como mais seguro para as pessoas que estavam evacuando? Sim, eu vi muitas pessoas indo para Atlanta. Algumas pessoas foram para Miami, mas a grande maioria subiu para Atlanta. Teve muita dificuldade na questão de você conseguir os hotéis, né? Então, eu acho que Atlanta tem uma estrutura um pouco melhor e o pessoal ficou com um pouco de medo de também o furacão mudar a rota e subir. Então, eu acho que mais certo realmente seria Atlanta. Pelo menos foi o que eu vi aqui com as pessoas aqui. Delegado Palumbo também vai fazer uma pergunta. Com você, delegado. Daniel, uma boa noite. Eu queria te perguntar o seguinte. Tem o toque de recolher, como você mesmo falou. Se a pessoa não cumpre, há algum tipo de punição? E a gente estava falando agora há pouco com a Érica, ela me falou que as pessoas são obrigadas a sair. Caso a pessoa não saia e tenha, por exemplo, um filho que morreu por causa da omissão do pai, eles respondem por alguma coisa? Olha, delegado, aí você entrou numa questão que eu realmente não sei te dizer. Eu sei que há casos em que eles retiram as pessoas à força, e eu sei que aqui a polícia ela se preocupa muito, ela dá um respaldo muito grande para o dono da casa e eles põem um medo muito grande nas pessoas aqui, no sentido do seguinte, tá acontecendo um desastre, se você for pego dentro da casa de alguém, essa pessoa tem direito a te atirar, te matar e não vai ter problema nenhum. Então, eles chamam de looters. Então, a pessoa tem o direito de cuidar da propriedade dela. Agora, eu não sei se constitucionalmente eles podem retirar a força. Eu não sei também da questão de responsabilidade dos pais, se tirarem ou não. Mas eu sei que provavelmente ele pode responder por alguma coisa, ser citado. Mas aqui a gente vive um país livre. Eu não acredito que eles possam retirar assim, a força, apesar de que eu já soube de casos que já aconteceu. Agora, Daniel, como é que funciona o sistema de avisos e alertas
de comunicação das autoridades para a população. Claro, a gente tem a informação que ocorrem uma série de comunicados antes da chegada, inclusive para anunciar quais devem ser as ações que a população deve tomar. E durante a chegada de um furacão, há um monitoramento das autoridades, Corpo de Bombeiros, eles percorrem, claro, se houver condição, eles percorrem as ruas mais atingidas para verificar se alguma pessoa precisa de algo ou não. Durante um período, ninguém acaba saindo, nem mesmo as autoridades. Queria que você contasse um pouco desse dia a dia. Qual é a estratégia e o monitoramento das forças policiais e as forças de segurança? O que eu vi hoje foram muitas viaturas. Eu vi também bastante bombeiro, mas o que eu percebo é que o principal meio de comunicação que eles têm aqui é o Amber Alert, que é um apito que todos os celulares daquele condado recebem tudo ao mesmo tempo, que ele é muito eficaz. Aqui, quando uma pessoa é sequestrada, quando eles estão procurando algum fugitivo, alguma coisa, todo mundo recebe é super incômodo. Inclusive, às vezes você está numa reunião, alguma coisa, aquele negócio apita, aí você abre a foto do sequestrador. Então, a forma principal, pelo menos que eu tenho recebido esses anúncios, são pelo celular. Daniel Dourado, empresário que trabalha no ramo imobiliário na Flórida, sobretudo ali em Orlando e arredores, trazendo seus relatos, as informações de momento, horas antes da chegada do furacão Milton, que, segundo as informações, deve chegar na costa da Flórida às 9 da noite, horário local, 10 horas da noite, horário de Brasília. Daniel, fique em segurança, voltaremos a conversar em breve. Até uma próxima. Obrigado. Seguimos com as análises e também as informações com o nosso time de comentaristas, enquanto a gente traz as imagens ao vivo, à direita, inclusive, imagens da cidade de Sarasota e também as muitas imagens que circulam pelas redes sociais, além daquelas imagens feitas por satélite que mostram a chegada do furacão Milton à costa da Flórida. Dávila, a gente trouxe, claro, as informações dos brasileiros que vivem na Flórida, principalmente nos arredores de Orlando e Tampa, todos se preparando para a chegada do furacão Milton. Há uma organização que a gente identifica, de muitos anos, das autoridades com a comunidade para evitar maiores danos. Mesmo assim, a cada anúncio da chegada de um novo furacão, é sempre uma situação de muita apreensão, né, Dávila? Com certeza, né, Caniato? São, como você mesmo já falou, ventos mais de 200 quilômetros por hora, chuva, acompanhado de tempestade. É realmente uma situação de enorme prejuízo físico, né? Mas o importante nessa hora é preservar vidas, é salvar vidas, é evitar mortes, evitar tragédias com as pessoas. A parte física dá para se resolver depois, reconstruir e tal. Agora, o rastro de prejuízo que deixa é grande e, como o Daniel na entrevista acabou de mencionar, o preço do seguro na Flórida está explodindo, cada vez mais caro, né? Ele mesmo anunciou aí que já pulou de $900 para $2.000, né? Então, e com essa mudança climática e esses furacões cada vez mais devastadores, isso vai aumentar o premium aí, né? De comprar imóveis na Flórida. Então, é uma coisa preocupante mesmo. E seria interessante fazer estudos como isso pode afetar ou não a vida econômica no estado, né? Porque isso aí também tem consequências. A Flórida hoje vive um boom de negócios, um boom de investimento, mas certamente se começar a ter uma recorrência maior de furacão desta intensidade, isso pode prejudicar a economia estadual. Pois é, agora o Roberto Mota. Mota, você tocou num ponto que é muito interessante, muito curioso, né? Nos últimos anos, a gente observa um aumento no número de brasileiros que optam em morar nos Estados Unidos, principalmente no estado da Flórida. Não necessariamente todos fazem os levantamentos necessários e devidos para entender um pouco da dinâmica climática do estado, porque você tem que colocar no seu calendário. Uma vez por ano,
você vai passar por uma situação como essa. Talvez não como o furacão Milton, mas alguma coisa você vai ter que alterar na sua dinâmica, no seu cotidiano, né? Isso é como eu disse na minha pergunta para o Daniel, isso é um aspecto da vida nos Estados Unidos, na Flórida, que as pessoas não consideram, né? Eu, quando fui morar nos Estados Unidos, em 1989, eu morei 5 anos nos Estados Unidos, uma das coisas para as quais eu não estava preparado é a importância de você olhar a previsão do tempo. Aqui no Brasil, você não dá valor nenhum para a previsão do tempo, né? O pior que pode acontecer é cair uma chuva e você está sem guarda-chuva, voltar para casa molhado. Nos Estados Unidos, não. Se você não prestar atenção na previsão do tempo, você pode se ver numa situação muito difícil, né? E foi um hábito que eu adquiri quando estava nos Estados Unidos, prestar bastante atenção na previsão do tempo. E a gente está vendo, né, na Flórida tem o problema dos furacões, e em outros locais são outros problemas. A região dos Estados Unidos, há regiões que são afetadas por tornados, há regiões onde a neve é um problema sério. Eu morei em Washington, e na região de Washington, durante o inverno, acontecia um fenômeno da chuva em dias muito frios, caía e virava gelo quando batia no asfalto. Para você dirigir nessas condições é um problema complicadíssimo. Há outras regiões dos Estados Unidos que são afetadas por terremotos, como a Califórnia, como a região do estado de Washington. Então, esses são aspectos nos quais a gente não pensa quando imagina os Estados Unidos, né? Mas é sempre bom lembrar que, como muitos dos nossos entrevistados disseram hoje aqui, já faz parte da cultura americana estar preparado para esses desastres naturais. E cada pessoa, cada cidadão assume uma grande responsabilidade, não só pela sua proteção, mas também em ajudar as pessoas que moram perto. E todo mundo sabe que a capacidade do governo de ajudar é muito limitada. Vamos lembrar aqui em 2005, quando aconteceu o furacão Katrina em Nova Orleans, durante 3 ou 4 semanas, o mundo inteiro observou cenas de vandalismo, de saques, uma anarquia total em Nova Orleans. Parecia um filme de catástrofe, um filme de apocalipse, e estava acontecendo nos Estados Unidos da América. Tomara que não aconteça nada parecido nesse caso. Claro, é a nossa torcida. A gente vai seguir acompanhando cobertura especial da Jovem Pan News.